Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E para aqueles que oraram, eu quero agradecer. O Senhor é bom, tem me restaurado e algo muito bonito aconteceu em favor da minha vida, não é? Eu tive um probleminha na. Estou trabalhando uma tendinopatia que há na minha coxa com um tipo de uma infecção, uma inflamação, não sei, no tendão da coxa, não é? E eu estou trabalhando, fazendo pilates, jogando ping-pong, e esses dias, no sábado, né, para domingo, me deu um problema e espalhou para a coluna. E foi interessante que no sábado mesmo eu falei, Senhor, o que será que está acontecendo? O Senhor tem algo para falar para mim? E o Senhor me deu o Salmo 41, e ele estava falando que ele me assistiria e que ele estaria comigo, afofando a minha cama. Olha que Deus bom. E isso ficou no meu coração. E uma das nossas irmãs da intercessão me mandou a palavra que Deus havia dado para ela. E o que aconteceu? Ali o Senhor deu o Salmo 41 também para ela. Só que ela mandou na tradução a mensagem. E lá está escrito: Eu serei o teu enfermeiro e ficarei contigo até a sua recuperação completa. Então, olha que coisa maravilhosa. A mesma palavra, numa tradução diferente, amorosa, não é zelosa. O pessoal da intercessão ali orou por mim, teve tanto zelo, amado, que a gente chega a se emociona, porque nós vimos ali as irmãs se desdobrando em oração, fazendo resumo daquilo que cada uma colocou, irmãs que foram na internet, pesquisaram a formação dos ossos, liberando uma cura. Então, eu creio que por conta desse grande amor com que Deus demonstrou sobre a minha vida, haverá uma restauração muito maior, não é? Para mim, não apenas uma restauração dessa enfermidade que eu passei por esses dias, mas uma restauração total, como ele prometeu, porque alguém se colocou na brecha, um povo se colocou na brecha, pessoas se interessaram em orar pela minha vida para liberar palavras muito para além do problema que eu estava vivendo ali na coluna. Então, amém, queridos. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Então, é algo muito maravilhoso estar no corpo de Cristo. Às vezes as pessoas falam, mas a internet, ela não lapida as pessoas, a internet você não tem aquele contato, a igreja, entre aspas, virtual não funciona, porque não há ali lapidação de caráter, não há ali o face a face. Estão enganados aqueles que dizem isso. Porque onde o homem está, ali estão as suas virtudes e os seus defeitos. Não tem como ocultar. Pode ser numa telinha ou pode ser no presencial. Claro, não estamos falando de deixar a igreja presencial, mas estamos falando a respeito de não permitirmos ser enganados por aqueles que dizem que não há um confronto, que não há uma lapidação de caráter quando estamos no meio virtual, porque é assim. Porque nós podemos manifestar a bondade de Deus ou manifestarmos a natureza da serpente em qualquer lugar que estivermos. Amém? E aqui, graças a Deus, vimos pessoas interessadas, orações chegando, decretos chegando, tribunais chegando a meu favor. E eu estou muito feliz por isso, porque Deus tem demonstrado seu amor através da vida de vocês. Amém? Então, muito obrigada por todos que oraram, todos que se apresentaram diante de Deus, em nome de Jesus. Agora, diante dessas boas notícias, não é? Vamos orar. Eu quero dizer que ainda não estou zerada, estou com uma pressão assim ainda bem forte, né, na lombar, mas nós estamos crendo que o Senhor está trabalhando maravilhosamente a nosso favor. Amém? Em nome de Jesus, e daqui a pouco, sim, a minha recuperação será muito além do que eu imaginei. Vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelo corpo de Cristo espalhado na terra. Obrigada pelo teu mover, o teu agir, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, meu Pai. Obrigada porque temos visto que o teu amor, o tratar teu nos nossos corações, ó Pai querido, ele é real, ele é presente. Muito obrigada por essa temporada que vivemos, ó Deus, de inverno, papai, e estamos entrando na primavera de Deus, nesses dias, ó Deus, a estação mudou, Senhor, e estamos crendo, sim, que os ambientes estão sendo modificados para que nós possamos também ter entendimento de como vamos nos mover nessa nova temporada, nesse novo tempo, daqui a pouco o ano novo espiritual de Deus se iniciará, nós teremos, ó Pai querido, outras tribos, outras regências, e estaremos debaixo do teu amor através de Jesus Cristo. Nada é sem a manifestação de Cristo, tudo converge para Cristo. A palavra de Deus diz isso, e fazendo convergir nele todas as coisas.
Então, é isso que nós queremos trazer nesse lugar, a centralidade do nosso Cristo, para que avancemos de acordo com o teu querer, o teu propósito, a tua verdade. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos livra de todo mal. Amém e amém. Então, amados, eu quero trazer hoje aquilo que o Senhor está trazendo de novo para as nossas vidas, o que Ele está colocando nos nossos corações. Esses dias, vou fazer um plágio aqui, não é? Se a irmã Angélica estiver por aí. Esses dias ela falou, pastora, queria contar alguns testemunhos. E ela conta os testemunhos de uma maneira muito particular. A personalidade dela é melancólica, então ela é detalhista, não é? E a bichinha conta tudo nos mínimos detalhes, mas foi um testemunho muito proveitoso. Ela tem assim várias frentes de batalha que o Senhor tem entregado nas mãos dela, e ela tem se apresentado de uma maneira muito maravilhosa diante de Deus, e aí ela trouxe algumas coisas que Deus falou ao espírito dela. E hoje eu quero, ali ontem, nas orações que liberamos nos grupos, já usei um pouco daquilo que ela trouxe na nossa conversa, nos testemunhos que ela estava dando, não é? E logo nós vamos abrir aqui para testemunhos, e ela também poderá dar o testemunho dela daquilo que Deus tem operado ali no seu coração, na sua vida, através do seu posicionamento, um posicionamento de intimidade. O que me chama muito a atenção no testemunho da nossa amada é o posicionamento de intimidade que ela tem com Deus. Ela não está saindo por aí fazendo a guerra só porque ela está ouvindo falar que estamos em tempo de subir diante de Deus e vermos quais são os locais que Deus está nos dando para sentenciarmos. Antes, ela gasta tempo com Deus, e Deus tem trazido as particularidades do seu próprio coração para que ela enfrente os adversários da maneira correta. Então, eu quero te incentivar. Deus tem dado resposta. Amém? E não é só a vida dela, tem chegado muitos testemunhos até nós a respeito de pessoas que estão se posicionando e Deus tem dado resposta. Então, pegue esses testemunhos da minha própria vida. Às vezes as pessoas entram no lugar de vitimismo. Ai, a pastora ficou doente desde sábado com dores muito fortes e tá terrível. Mas sabe, amados, aquela palavra de Salmo 41 deu um ânimo para a minha alma. Em momento nenhum eu fiquei desanimada. O que é desânimo? É ficar sem alma. A alma sai e você fica sendo regido por qualquer coisa, menos naquilo que o Espírito Santo de Deus faz conosco, no nosso espírito, e a nossa alma se submete. Então, tenha cuidado para não entrar nos lugares de vitimismo quando as provas vêm. O Espírito Santo, em todo o tempo, falou que estaria comigo. Então, eu poderia cobrir a minha cabeça em vitimismo, não é? Ou eu poderia me alegrar, apesar das dores muito fortes pelas quais eu passei. Então, não estou falando que eu não tive dor, mas o Espírito Santo vinha em meu socorro. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o Senhor foi falando ao meu espírito em todo o tempo. Tive um cuidado excepcional da parte do meu esposo para com a minha vida. E Deus, amados, você preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu e meu esposo, como os irmãos sabem, estamos num processo de restauração do relacionamento dentro do nosso casamento. E como será que o meu esposo ele iria me tratar nesse momento de enfermidade? Já passou isso pela sua cabeça? Porque às vezes queremos só o resultado. Ai, a pastora precisa ficar curada. Ai, mas ela é a pastora. Por que por isso? Deus, ele tem muitos mais propósitos do que nós podemos imaginar. Às vezes nós queremos que Deus age dentro daquilo que nós imaginamos que seja o correto dele agir. É claro que Deus pode me curar assim, mas ele está curando coisas mais profundas do que essa tendinopatia e a parte dessa lombar que entrou, entre aspas, em colapso, vamos colocar assim. Então, Deus está tratando um relacionamento. Como o meu esposo me trataria no nosso dia a dia? Ele teria compreensão para lidar com uma esposa andando muito devagar? Lidar com uma esposa que precisaria de cuidados especiais, de massagem nas costas, de compressas de água quente, de remédio, de buscar as coisas para mim, de estar atento às minhas dores? O meu esposo diria: estamos num tempo de reformulação de relacionamento. Então, qual seria a atitude dele para com a minha enfermidade? Ele teria paciência comigo na área sexual? Tanto tempo sem termos uma relação? E como estaria toda a parte dele como meu esposo para me servir nesse momento de fragilidade? Então,
Nós precisamos olhar as coisas com um pouco mais dentro do olhar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus trabalha. E eu quero dizer que meu esposo está sendo aprovado. Além dele ter um bom humor excepcional, porque ele fica me imitando, conforme eu estou andando, muito devagar, não é? Nas vezes onde está doendo muito. E aí ele vai e me imita andando. Aí fica aquela situação, não é? Com muito bom humor, cuidou de mim, com muito carinho, com muita destreza, com firmeza, já tomou remédio, já fez exercício, já isso, já aquilo, mas cuidou de mim. Então, saia desse lugar onde tudo precisa ser de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você acha que Deus tem que agir. Saia do vitimismo. Ai, por que está acontecendo isso comigo? Ai, coitadinho de mim. Saia desse lugar, por favor. Entre no amor de Deus, em nome de Jesus. Entre no lugar onde Deus possa te amar com a verdade dele. Ele me deu a palavra no primeiro dia. Eu estarei com você e eu curarei você. Eu afofarei a sua cama. Olha o zelo de Deus para comigo, ao falar que estaria comigo. Então, nós precisamos sair da mentalidade do egoísmo, onde Deus tem que tratar as nossas vidas de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente imagina. Não estou fazendo aqui uma apologia a isso, irmã Geni, como que eu posso dizer? A enfermidade. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que no meio das nossas guerras é necessário ter a alma alinhada com o céu e pararmos do lugar do vitimismo, da murmuração, de querer entender tudo. Ai, porque eu não estou entendendo. Se Deus te der a graça, como deu para mim, para que eu entendesse qual era o propósito dessa enfermidade, então nós caminharemos mais pacificados. Onde está a minha perseverança? Será que eu vou murmurar? Será que eu vou reclamar dessa situação e atrair as serpentes abrasadoras? Ou será que em tudo eu posso dar graças porque Deus está comigo? E isso, parar de falar que Deus não é justo. Ai, não é justo, o que é que eu fiz agora? Amados, essa mentalidade precisa sair do nosso meio. Uma mentalidade de um povo vítima. Seja vitorioso em todas as circunstâncias que você passar. Entenda, Deus tem um propósito. Quer a gente entenda ou não entenda, Deus tem um propósito. Procure descansar mais na grandeza do Senhor teu Deus. Amados, esses dias eu vi um jovem que se chama Daniel Lopes. Ele tem algumas coisas muito interessantes que ele fala a respeito da atualidade. E ele estava falando quando nós entramos por um caminho de não conhecer a Deus e queremos julgar tudo o que Deus faz. Ele falou, uma das coisas que demonstra a nossa total ignorância é querer julgarmos algo sem ter conhecimento total da situação. Eu não tenho conhecimento total de por que Deus permitiu que eu ficasse enferma. Eu tenho uma parte do conhecimento. Ele me deu algumas coisas e isso já satisfez o meu coração. Agora, o que pode acontecer com muita frequência no meio do povo de Deus é justamente, amados, eu estou falando no certo, o português certo, aqui apareceu algo aqui para mim que eu estou falando no idioma errado, tá ouvindo certo? Todo mundo ouvindo certo? Amém? Então tá bom. Então, aí o que nós temos de entendimento? O Senhor está trabalhando conosco para que nós paremos de olhar toda a circunstância como se compreendêssemos tudo. Isso é ignorância da nossa parte. Nós não conhecemos tudo o que Deus está fazendo. Então, o melhor mesmo é nós entrarmos, amém, entrarmos no poder de Deus, no poder do seu amor. E, juntamente com essa palavra, eu quero trazer a respeito da temporada que vamos entrar. Nós vamos entrar agora na primavera. Aqui, no tempo da Terra, nós estamos entrando no outono, mas no tempo espiritual de Deus, estamos entrando na primavera. E na primavera, nós entramos no tempo da guerra, entramos no tempo da adoração, entramos no tempo em de pegarmos os nossos adversários e colocarmos num ambiente onde nós vamos falar para ele, agora eu quero o que é meu. Então, veja bem, como Deus é tão tremendo. Ontem, o nosso filho, Matheus Monteiro, pregou a respeito de entrarmos numa guerra. Ele não falou com isso, mas ele trouxe uma ambiência de que vamos à frente. Amém. Amém. Ah, que legal, irmã. Muito boa a sua iniciativa. Graças a Deus. Muito boa. Glória a Deus. Então, nós estávamos falando do Mateus, não é? E aí ele trouxe uma ambiência de guerra, para nós entendermos que nós precisamos de humildade e de esperança para entrarmos nos lugares espirituais aos quais Deus nos chamou e marcarmos a nossa presença. Ele trouxe ali
a vida de Davi, a vida de José, trazendo um circunstancial, onde nós, posicionados, nós teremos a nossa vitória e seremos agraciados com a promessa, a concretização da promessa. E eu quero trazer hoje, ainda dentro da ambiência de Esther, aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Veja bem, o pastor Alexandre pregou esses últimos dias a respeito da tomada de posição de Jacó para sair de um ambiente de cativeiro. Olha que coisa tremenda. Na verdade, a vida de Jacó tinha as duas coisas. Ele estava em prisão e em cativeiro. Isso não impediu dele ser próspero nesse lugar. Mas toda a ambiência que havia em 20 anos da vida de Jacó era uma ambiência de engano, de prisão e de cativeiro. Então, nós vamos tratar isso até semana que vem. Antes, dia 28, né, que é o último dia da semana, nós vamos tratar disso, porque a partir do dia 29, né, ou dia 30, às 6 horas da tarde, nós vamos entrar verdadeiramente no novo mês. Nós vamos entrar no mês de Nissan Abib, no mês onde nós vamos ter agora o domínio da tribo de Judá, e nós vamos ter também o confronto de um trono chamado Ares, o Deus da guerra. Então, amados, tudo isso o Senhor quer trazer para nós, para você e eu, em Cristo, entendermos como Ele quer que nós vamos crescendo. Veja, Jacó, dentro da intimidade dele com Deus, ele entendeu que era tempo de voltar. O Senhor falou para ele, é tempo de voltar. Ou seja, saia desse ambiente em que você está. É um ambiente de prisão, você vai ter um tipo de estratégia. É um ambiente de cativeiro, você terá outro tipo de estratégia. Então, o Senhor, ele quer trazer para nós um posicionamento daqueles que entram em guerra e executam juízo. Agora, que tipo de juízo eu vou executar? O frente a frente, o face a face. Lembra quando Moisés chegou para Faraó e falava, deixa o meu povo sair para adorar? É exatamente isso que nós vamos precisar. Lembra quando Esther chegou diante do nosso adversário e trouxe o rei junto e falou, é esse feio e mau Amã? Face a face. Lembra quando Jesus, diante dos governantes, ele abriu a boca ou não abriu a boca para falar do seu posicionamento e quem ele era? É exatamente isso que nós vamos precisar fazer. Lembra que quando Jesus, na cruz, ele foi colocado ali, e aquela multidão, aqueles algozes falando, crucifica-o, e ele pôde dizer, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem? Lembra quando Jesus ele desceu ali à mansão dos mortos e totalmente empoderado pelo Espírito da verdade pôde falar, eu sou a salvação, vocês não quiseram, agora me dê aqui as chaves do inferno e da morte, eu estou levando aqueles que debaixo de um sangue que foi derramado vão subir comigo e eu levo cativo o cativeiro. Então, é esse tipo de manifestação que nós vamos ter que agora nos posicionarmos e falarmos, Senhor, entendemos os juízos? Na cruz do Calvário, um juízo foi executado. Jesus foi lá no inferno e atualizou o juízo. Eu morri, mas eu morri sem pecado. Eu vim atualizar a salvação de todos aqueles que creem no sangue. E ele levanta cativo o cativeiro. Aqueles que estavam presos nas garras da morte, ele veio e foi buscar. Ele foi lá no inferno e falou para Satanás, me dê aqui a chave do inferno e a chave da morte. Eu tenho domínio sobre esses lugares, sobre esses territórios, sobre essas dimensões espirituais. E eu levo comigo os que creem. Então, é esse tipo de atualização que você e eu, nessa temporada, temos que entrar. Hoje já começamos, porque já entramos debaixo da primavera de Deus, a estação de Deus. Então, o Senhor foi transicionando as nossas vidas. Eu, particularmente, estou muito feliz ao ver Deus gerenciando um jovenzinho como Mateus, que não sabe nada de tempos e estações, porque essa não é a tribo dele. Ele tem uma outra tribo, uma outra manifestação. Mas ele ontem, debaixo de uma ambiência espiritual, o Senhor colocou o mesmo Espírito que está trabalhando a nosso favor nesse lugar e fez com que ele declarasse aquelas palavras da verdade que são de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir nesse tempo. Então, eu estou boquiaberta com a manifestação da soberania do Espírito Santo de Deus no nosso meio, trazendo alguém que não está alinhado com toda essa movimentação espiritual e trazer um pensamento tão firme, numa linha tão firme daquilo que Deus quer fazer com a tua vida e a minha vida, que estamos aqui, nesse ministério. Nesse lugar onde esse tipo de palavra está entrando, o Senhor, mais uma vez, está confirmando o que precisamos fazer.
e também o próprio pastor Alexandre, porque ele sempre fala a parte, e isso, querida, isso mesmo, vai percebendo e já vai entrando, como Deus está sendo coerente conosco. Deus, ele tem nos chamado para nos posicionar a respeito de fundamentar verdadeiramente aquilo que ele tem para nós como reino e arrancarmos aquilo que é do império das trevas da nossa vida, trazendo cada vez mais os fundamentos do reino de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos visto na vida do pastor Alexandre, toda vez que vamos falar de tempos e estações, o que ele fala? Pastora Fátima vai ministrar sobre isso, porque não é muito a área dele, ele está aprendendo, como eu estou aprendendo, mas eu tenho um pouco mais de conhecimento por conta do tempo que caminhei com o apóstolo Éder, e o Senhor tem atualizado o meu conhecimento dentro daquilo que ele quer para essa temporada. Então, essa palavra, esse tipo de visão profética para a nossa igreja está mais sobre os meus ombros que sobre os ombros dele. Mas veja, acamada esse tempo, eu estou só assim, ó, boca aberta, vendo Deus trazer a palavra que nós precisamos, nos dias precisos. Nós estamos num tempo de transição. Sairmos do inverno de Deus, estamos entrando na primavera de Deus e vemos um pastor totalmente alinhado a uma ambiência que o próprio Deus é responsável de puxar para a terra. Então, ele dá a boca profética para falar o que ele quer que nós façamos. E o que ele trouxe esses dias? Ele trouxe um Jacó chegando para Labão e falando para Labão, o teu tempo de dominar a minha vida acabou. Então, eu quero trazer essa palavra que eu ontem, na porta do quarto, eu falei para ele, eu falei, Alexandre, eu estou boquiaberta com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Ele trazer exatamente a quebra, a ruptura de prisões e cativeiros, que agora chegou o tempo de nós irmos para a guerra e apresentarmos diante do Satanás e falarmos para ele diante dos demônios e falar, o teu reinado, a tua regência, a tua mentalidade sobre a minha vida acabou, porque chegou o tempo de eu ir e conquistar o que você me roubou, porque Deus já decretou no inverno, porque eu gastei tempo com Deus, em Cristo Jesus, me arrependendo, buscando os lugares onde o adversário tinha escritos de dívida contra mim, a minha casa, a minha família, o meu ministério, e agora eu estou me posicionando diante de você e eu estou destruindo esses lugares espirituais da maldade. A minha casa não voltará nesses lugares, não haverá esses cativeiros para a minha casa, não haverá esses lugares de prisões para a minha casa, porque o Senhor está falando o seu basta e eu vou tomar posse. Vocês entendem? Eu não sei se alguém ouviu a oração que foi feita ontem, que eu mandei, né, no Oséias, mandei nos vários grupos que nós temos aí, eu mandei a mesma oração, porque é exatamente isso que Deus está falando ao meu espírito, ao nosso espírito de uma maneira geral. É tempo de vocês, isso, ouça e receba. É tempo de nós olharmos para os lugares de cativeiro. Eu tive que fazer a minha própria oração. Sabe por quê, amados? Assim como Jacó, muito tempo da minha vida eu fiquei debaixo de cativeiro, trabalhando para o Senhor. O Senhor me enriqueceu. Normalmente o que falamos aqui, amados, já temos vivido isso há muito tempo. Então, faz um tempo que o Senhor nos deu a boca profética para falarmos essas coisas, a boca mestral para falarmos essas coisas. Mas, normalmente, esses fundamentos que falamos aqui, sobreposição de personalidade, casados não casados, intercessões, isso aí temos já faz muito tempo. Mas aprove ao Senhor nos enriquecer, mesmo no tempo onde estávamos debaixo de cativeiro, servindo a lugares que só nos cativaram, debaixo de opressões terríveis. Você não é, o seu ministério não serve, você é bruxa, você é isso, você é aquilo outro, porque você não serve, porque você está louca, porque você só vê demônios. E o meu esposo, a mesma coisa, dentro de uma acusação e uma condenação. O seu temperamento é muito ruim, você é muito explosivo, você é isso, você é aquilo. Inclusive, a minha vida foi usada para mantê-lo num lugar de cativeiro, sem oferecer muita ajuda no dia a dia, ajuda espiritual diante do Senhor, fazendo intercessões, sim, mas o nível de compreensão em casa era pouco, eu não conseguia compreender aquela personalidade esquizofrênica e bipolar que ele tinha. E ele também não conseguia entender o ministério qual o Senhor havia me dado, porque para ele era muito complicado. Não havia aceitação na nossa casa. Então, eu podia fazer as intercessões diante do Senhor, trazendo-o comigo, mas uma esposa posicionada na compreensão ele não tinha. Então, ambos vivemos debaixo de uma opressão muito grande. Só que o Senhor nos enriqueceu. O adversário via, eu vou roubar, o Senhor nos dava a visão,
daquelas ovelhas, como Jacó tinha a visão das ovelhas, então, malhadas, listradas, de acordo com o salário que Labão falava que ia pagar para ele, e não pagava. O Senhor nos enriqueceu, só que agora chegou o tempo de nós falarmos para Labão, chega do tempo do cativeiro, onde ainda que nós estivéssemos enriquecidos, nós percebemos agora uma movimentação, não mais de roubo, mas uma movimentação de destruição, uma demonstração, uma manifestação de morte. Então o Senhor vai falar, esse aí não é mais o teu lugar, saia desse lugar, porque esse lugar te trará morte, porque é um cativeiro que agora falou, eu não pude empobrecê-los, mas agora eu vou tentar destruí-los e matá-los para sempre. Mas o Senhor está nos trazendo um alerta, eu já sentenciei o teu adversário, já falei para ele, não toque neles. Agora, saia desses lugares. É tempo de guerra. É tempo de nós nos mostrarmos para o nosso adversário e falar, eu sou o oficial de justiça da parte de Deus para decretar que esse lugar de cativeiro acabou na minha vida. Depois nós vamos falar de cativeiro, como eu disse lá, que a irmã Angélica trouxe para mim, me mandou um áudio da profeta Andréia, que ela havia ouvido, e isso cresceu no meu espírito, porque chegou o tempo de falarmos para o adversário. O tempo do cativeiro acabou. O tempo das prisões acabaram. Isso é guerra. Você entende? Nós sentenciamos os nossos adversários e agora passamos para face a face. E nós vamos precisar de coragem. O Senhor fala, o reino de Deus é tomado pelo esforço e os valentes se apoderam dele. Chegou o tempo de nós falarmos, Satanás, eu saio do império das trevas porque Deus me libertou. Veja essa palavra, lá em Colossenses. O Senhor me libertou do império. O Senhor fala assim, ele nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho amado. Então, primeiro ele nos liberta a nossa mentalidade e depois ele nos transporta. Nós temos que estar muito conscientes que esse transportar vai necessitar de uma atitude nossa, de um posicionamento nosso. Falarmos para Deus, Deus, o Senhor já me transportou, então eu não quero mais as minhas raízes nesse lugar de cativeiro. Ontem, amados, aqui neste lugar eu fiz uma guerra em relação ao nosso ministério. Eu falei, vocês que me levaram para lugares de cativeiro. O que é ser levado para lugar de cativeiro? Lugares que eu não tenho culpa nenhuma, mas o adversário, de alguma maneira, ele vem, nos pega e nos leva. Depois nós vamos falar a respeito da cidade de Ziklag, qual Davi tinha deixado ali o seu quartel-general, e de alguma maneira vieram os amalequitas e levaram as mulheres e todo o despojo de guerra que Davi tinha ali naquele lugar e levaram aquelas mulheres cativas. Davi foi atrás e recuperou as mulheres e tudo quanto era necessário. Vamos gastar tempo isso a semana que vem. Mas também existem lugares de prisão. Prisão, eu dei legalidade. Então vem alguém, vem a polícia, vem a autoridade espiritual e me prende, porque eu dei legalidade. Mas o Senhor, ele quer que a gente saia tanto do cativeiro, que é algo que é um sequestro, é uma injustiça, que vem e nos leva para esse lugar, quanto sairmos das prisões, as quais nós demos ali material para o adversário nos levar para esses lugares. E tudo isso, em nome de Jesus, nessa temporada que passamos de inverno, nós já fizemos. Nós precisamos entender que Esther, capítulo 8, versículo 2, Deus está falando a respeito de tirar o anel. Ele está falando a respeito de tirou o anel que havia de autoridade nas mãos de Satanás e ele colocou nas mãos da igreja. O Senhor fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, então ide e fazei discípulos, batize-os, mande-os por toda a terra, ensine-os no meu nome. Então, o Senhor está falando conosco. Mateus capítulo 28, os últimos versículos. O Senhor está dando autoridade para a igreja. Ele tira o anel da morte que havia sobre Satanás ali para ele nos manter presos ao medo da morte, lá em Hebreus capítulo 2 fala sobre isso, mas ele triunfa dessa dimensão espiritual e do próprio Satanás na cruz. Então, nós precisamos entender que é tempo de nós pegarmos esse anel de selar, que é o nome de Jesus Cristo, e pegarmos essas procurações que ele deixou para mim, para você, a sua casa, a sua família, a minha casa, a minha família, e nós começarmos a escrever os novos decretos. Aonde que eu vou pegar as leis que são as novas manifestações de Deus a meu favor? Na própria palavra de Deus. Mas como eu faço isso? Você vai pegar... meu filho está com problemas. Você vai chegar diante do adversário. Eu saio com meu filho das dimensões das drogas. Eu saio do cativeiro das drogas. Eu saio das ilusões das drogas. Porque eu não gerei filhos para a calamidade.
Lá no livro de Isaías está escrito isso. Você vai começar a preencher aquilo que Deus deixou de cartas, de procurações, para eu e você fazermos algo bonito e poderoso dentro do reino de Deus. Chega da passividade. Chega do tempo de falar, Deus está trabalhando. Não, Deus está trabalhando com o quê? Deus só trabalha com o material que você e eu damos para ele. Ou senão nós vamos apenas viver da misericórdia de Deus, o que é muito bom, muito maravilhoso. Mas Deus está falando, eu quero que você comece a conhecer a minha bondade. Eu quero fazer superabundar a minha bondade, a minha graça sobre a vida de vocês. Para isso, eu preciso de pessoas posicionadas, que entenderam que já foram libertas do império das trevas e agora estão sendo transportadas para lugares de paz. Nós precisamos começar a desejar a manifestação do Salmo 23, de maneira intencional. O Senhor vai falar para mim e para você, você vai passar pelo vale da sombra da morte, sim, e você vai deixar de ser uma ovelha para ser o filho que está senta à mesa, um cálice transbordando, tem óleo sobre a sua cabeça, o inimigo está sentado na tua mesa e você falando para ele, eu me alimento do meu rei, e o teu reinado acabou sobre a minha vida, você está fora, você está derrotado, e eu estou tomando aquilo que é meu, eu vou no teu território e tomo aquilo que é meu. Então, as pessoas às quais o Senhor tem falado para você, interceda, lute, sentencie, agora chegou a hora de você chegar no teu adversário e falar, agora a ordem já foi cumprida, a sentença já foi dada, Jesus já venceu, eu venho aqui falar para você que esse lugar de prisão, de cativeiro, essa grade, essa cadeia está sendo desfeita em nome de Jesus. É a coragem de sair de ambientes espirituais. Amados, ontem eu tive que ter coragem de vir aqui nesse lugar onde eu oro, de vir aqui nesse lugar onde preparamos tantas vezes a palavra de Deus, para falar para o meu adversário, olha, o ministério que você prendeu há tanto tempo, você já vai ter que liberar. O cativeiro que você preparou para mim. Amados, temos muitos sonhos, os quais o Senhor falou, o quanto esse ministério que o Senhor nos deu, seja de intercessão, seja de libertação, seja o ministério profético, seja que regência o Senhor tem, que tipo de ofício que o Senhor nos deu, o adversário tentou aprisionar através de calúnias, difamações, através, logicamente, de erros da minha própria vida, da vida do meu esposo. Então, estávamos em prisão e em cativeiro. Só que o Senhor falou, é tempo de você anunciar que eu já te sentenciei. O tempo do teu cativeiro agora é passado. Vai e destrua esse lugar. Saia desse lugar. Faça um Galeede na sua vida. Depois você leia lá em Gênesis, capítulo 31. Vá e faça um Galeede na sua vida. Vá fazer uma torre de vigia. Vá fazer um Mispá nesse lugar, porque eu sou com você. Vá fazer uma Esther. Vá sair para a guerra. Vai enfrentar o teu adversário, porque é tempo de guerra. No tempo onde os reis saem para a guerra, Davi ficou em casa, se deleitando os seus olhos ali naquela mulher, a Betseba. Porque é tempo agora de nós não sermos distraídos por aquilo que o adversário vai querer colocar nos nossos olhos. Ele vai tentar colocar sobre os nossos olhos as distrações dessa terra. Vai entrar por um caminho da sensualidade. E não é apenas uma sensualidade sexual, é a sensualidade do pecado, que fala lá em Colossenses 2. A sensualidade do pecado. O adversário vai querer trazer para mim e para você, para nos tirar dos lugares de batalha. Mas o Senhor está falando para nós, se nós tivermos a investidura certa, se nós tivermos a mentalidade certa e não deixarmos com que essas manifestações desse tipo de demônios de sedução, venham contra nós e nos levem para esses lugares de passividade, de deleite daquilo que não é a palavra de Deus, nós sairemos vitoriosos. Tem uma mesa preparada para nós. É tempo de sairmos dos lugares de ovelha e entrarmos no lugar de reis na presença de Deus. Deus, a palavra de Deus diz que ele é Senhor de senhores. Nós somos os senhores aqui na terra. O Senhor fala, vocês são embaixadores. E qual é a sua veste de embaixador? Como você está representando o reino de Deus aqui na terra? Com vitimismo, com coitadismo, com tristeza de coração, ou animado, alegre, cheio do Espírito Santo de Deus? Como estamos manifestando o reino de Deus na terra? Com o poder de Jesus Cristo, no qual ele passou curando, abençoando, liberando a palavra que Deus dava para ele enquanto ele ia nas madrugadas e buscava a face do Senhor, o seu Pai, para liberar o poder de Deus por onde ele passasse, ou nós estamos como uma igreja acovardada?
Eu creio que chegou o tempo de nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Porque ali vemos uma igreja emergente, uma igreja nascendo, uma igreja que foi tocada pelo Espírito da verdade. Deus falou: conquiste esse povo, conquiste essa terra, saia para fazer para mim, trazer para mim, aliás, um povo zeloso de boas obras, cheios da virtude que eu deixei para vocês. Então vão após. Ah, pastora, mas tem perseguição. Se eu ler o livro de Atos, nós vamos ver Estevão morrendo. Nós vamos ver Paulo arrastando as pessoas para fora das casas, matando pessoas. Nós vamos ver a igreja perseguida. Mas o Senhor está falando para mim e para você: importa que você seja perseguido pelo nome do Senhor, porque isso é glória lá no céu. Mas o quanto você e eu vamos querer nos expor para sairmos dos lugares de cativeiro geracionais, pessoais, lugares de prisões que estão se arrastando, geração em geração, décadas e décadas, se arrastando, e Deus falando: vocês têm uma investidura, vocês têm um comportamento, vocês estão debaixo do senhorio do Senhor. Veja como é importante estarmos debaixo de uma atmosfera espiritual. Ontem, quando o irmão Mateus, ele falou a respeito de Saul, entrando num lugar, mandou uma caravana para tentar trazer Saul e Davi. Ele entrou debaixo de um ambiente profético. A primeira caravana de Saul entrou debaixo de um ambiente profético. A segunda caravana de Saul também entrou, depois o próprio Saul entrou debaixo daquele ambiente profético. É dessa força, é desse poder, do ambiente profético que está preparado para nós, nessa temporada, nós entrarmos debaixo dele e falar: assim te diz o Senhor, o teu tempo de prender a minha vida acabou. Guardiões de linhagem, vocês estão sentenciados, em nome de Jesus. Vocês que arrastaram a minha casa, a minha família, para os espíritos de prostituição, vocês estão sentenciados. Eu venho e tomo posse agora da santidade e da pureza, para que eu saiba trazer o meu corpo em santificação diante do meu Deus. O tempo de reinar na vida do meu filho, para ir nesses lugares de balada, de coisa funk, aí todas essas tribulações que existem, e acabou, porque o Senhor me colocou debaixo do ambiente de santidade, e é tempo de eu reivindicar a santidade do Senhor para a minha casa. Então, cativeiro da pornografia, solta, em nome de Jesus. Guardiões de linhagem, sejam repreendidos em nome de Jesus. Vocês que estão nas portas desses lugares onde meu filho passa, para verificar sobre a vida dele, para gerenciá-lo por uma atmosfera espiritual de morte, eu estou sentenciando vocês, porque Deus me deu o poder para isso. É isso que Deus quer que a sua igreja faça. E entenda os seus propósitos e caminhe animada na presença de Deus. Por que animada? Porque é tempo de louvor, tribo de Judá. Judá foi o quarto filho de Lia. E ela: agora Jacó vai me amar. E ela chamou aquele menino de Judá, louvor. Tão atrapalhada que ela estava nos seus sentimentos de mulher, ela não conseguia ver o amor de Deus, mas você e eu vamos ver o amor de Deus. Conforme ele foi dando filho para elas, ele estava falando, veja bem como Deus fala: e vendo Deus que Lia era preterida, deu-lhe filhos. O que ele estava fazendo? Lia, estou demonstrando o meu amor por você. Você sabe, né, que as mulheres que não têm filhos são consideradas amaldiçoadas na nossa cultura. Mas eu estou te dando um filho. Saiba que você, aos meus olhos, você é bendita. Eu amo você, Lia. Mas ela não conseguia perceber o destino profético no qual ela estava inserida. Mas você e eu vamos perceber que Deus tem um destino profético para nós. Ele está trazendo para as nossas vidas algo poderosíssimo. E ele está contando com você para desenrolar esse destino profético. Então, nós vamos entrar no tempo de animação através da obediência, o louvor, a adoração. E ela falando ali a respeito daquele quarto filho de Judá, ela falando, louvor, vou louvar a Deus, mas ela não conseguia louvar a Deus, ela conseguia olhar para aquele fruto e falar, agora Jacó vai me amar? Não, você vai olhar o fruto, o dom que Deus está te dando para essa temporada, essa primeira tribo que sai marchando diante dos exércitos do Senhor, com a sua musicalidade, com os seus instrumentos, com a sua festa ali, batendo o pezinho no chão, vamos, é guerra, nosso Deus está na nossa frente, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e através da adoração, do louvor, o Senhor vai executando sentença contra o adversário. Então, é esse tipo de sentimento que Deus quer que nós tenhamos nessa temporada.
Porque o adversário quer pegar os nossos sentimentos e falar, você só vive em guerra, você nunca tem paz. Olha agora, porque o adversário vai se levantar, porque quem é o trono que você vai enfrentar, quem é o teu confronto? É a guerra. E ele vai trazer gritos de desespero, ele vai trazer gritos de má notícia. E você vai ter que silenciar os ruídos dessa manifestação através de uma firmeza de que Deus o mandou adorá-lo. Que Deus falou para você que ele é maior do que a sua insegurança, do que os gritos de guerra. Essa manifestação desse confronto, ela vem cheia de armas de guerra contra nós. Tem um hino do Diante do Trono que fala que levanta o aleluia mais alto que os ruídos de guerra. Eles têm generais de guerra que soltam ruídos, as más notícias chegam. E a palavra de Deus no livro de Salmos diz, firme está o meu coração quando as más notícias chegam. O adversário vai encher nessa temporada. É o tempo do adversário encher as nossas vidas de más notícias. Mas você e eu precisaremos entender, é tudo aquilo que Deus queria que eu conhecesse, para que eu guerreasse. Quando chegar uma má notícia, você fala, opa, Deus está me dando a oportunidade de pôr o pé no pescoço do meu inimigo. Leia o Salmo 18, Salmo de guerra poderoso, entra com exaltação a Deus, entra com os feitos de Deus, adoração, declaração das nossas verdades espirituais em relação de quem é Deus, depois entra com a boca do salmista falando o que Deus faz, depois denuncia os inimigos, depois entra novamente com um Deus caminhando na batalha, junto com o próprio Davi, e depois ele chega e faz mais uma adoração ao Senhor. É um salmo completo, é um salmo de guerra. Nós podemos aprender ali como fazer a guerra diante do Senhor. É o tempo. Aqui, essa mulher, esse povo judeu aqui no livro de Esther, veja, eles se ajuntaram para a guerra. Eles creram naquilo que Jesus estava falando. Esse é o nosso maior desafio. Não pense que o maior desafio não são saber as estratégias de guerra, não é, né? Saber a estratégia de guerra, entender os planos do Senhor. Não, nosso desafio é crer naquele que está nos trazendo a mensagem de vitória. Esse é o desafio. Crer que Deus não está falando mentiras para nós. Crer que Deus está trabalhando verdadeiramente a nosso favor, muito para além das nossas dores, muito para além das nossas fragilidades e fraquezas. O problema é nós colocarmos... Eu vejo o tempo de guerra como um tempo onde temos que colocar, às vezes, um pano na boca, porque vamos dar à luz a algo muito tremendo. E, às vezes, a hora de dar à luz, as forças nos faltam. Mas o Senhor está falando, é tempo de dar à luz aquilo que eu gerei em vocês no inverno. É tempo de dar à luz. Deixe sair a luz. Não tenha medo. Caminhe comigo. Encha os seus lábios de adoração. Olhe para o que eu estou fazendo, não para aquilo que a tua inteligência espiritual caída quer falar a respeito desse momento. Que era o que aconteceu com aquela mulher, a Lia. Por conta de tantos problemas, ela só conseguia ver o umbigo dela. Eu estou sentenciada a não ter amor de Jacó. Deus estava falando, você tem o amor do Senhor, o teu Deus. Se você subir, eu preencho o teu coração vazio. Nós precisamos subir, amados. Subir para receber o amor de Deus. E Ele nos encaminhará para o lugar certo. Lia não teria o amor de Jacó, porque Jacó era com o coração inclinado para Raquel. Mas Deus preencheria aquilo que estava de carência no coração de Lia. Mas como ela achava que ela só poderia ser suprida com aquele tipo de amor de Jacó, ela não se abriu para o amor de Deus que estava derramado sobre ela quando Deus dava-lhe presentes, que eram seus filhos. Então, amados, nessa temporada, nessa manifestação do que estamos trazendo hoje para você e para mim, tenha entendimento. Deus está falando para mim que ele já sentenciou os meus inimigos, mas agora eu preciso bater na porta do adversário e falar para ele, ei, inquilino, eu sou proprietária. Ei, você que me aprisionou, como ontem eu fiz a oração aqui em relação ao nosso ministério, como eu disse, enriquecidos por conta de Deus não nos deixar sair de mãos vazias. Mas chegou o tempo, nós já fizemos um culto aqui, eu creio que há quase 2 anos atrás, fizemos um culto no qual Deus sentenciou os nossos adversários, mas agora o Senhor está falando para mim, para o meu esposo e para o nosso ministério, Oséias, o Gaio, o Morra, a paternidade aljava e tudo quanto o Senhor vai nos dar, a escola profética Naamã, tudo quanto o Senhor tem nos dado, o Senhor está falando, o tempo de vocês andarem numa ambiência de opressão seja encerrado, porque eu estou falando.
Deus está falando. Sim, sim, é isso mesmo, é fogo no bicho. Tudo junto, com X. Porque ele é cheio de graça. Ele quer fazer as coisas parecerem maior do que são. E o Senhor está falando para nós: creia no meu nome e libere aquilo que eu estou falando. É tempo de vocês quebrarem essa casca dimensional que está sobre a cabeça de vocês. Cascas malignas, crateras, cavernas que o adversário nos colocou e falou: fica aí. Ah, pastora, mas eu estou até bem. Ah, eu estou até bem, tá? A minha família está prosperando. Mas qual é o preço que você está pagando? Você está sufocada aí dentro, como eu estava sufocada. Um dia o Senhor vai preparar para eu falar para vocês dos sintomas dos quais o tipo de potestade do ar, principado, lutou contra a minha vida. Ai, mas como você está importante, um principado lutando contra você. Entenda bem o que eu estou falando. Eu estou falando a respeito do ambiente em que se forma. É uma região onde ele coloca as pessoas, onde ou as pessoas são levadas prisioneiras, porque deram legalidade, como foi o meu caso, muita guerra sem entendimento, muita guerra numa autoridade, mas eu não tinha autorização para fazer, então fui presa, fui levada cativa também por conta das injustiças humanas, mas o Senhor falou, é tempo de quebrar esse lugar onde você estava, porque eu já te enriqueci, saia com as fortunas, saia com as riquezas que eu te dei, saia, é tempo de liberdade. Eu estou sentenciando o adversário. Vocês já foram ali. Vocês já descobriram. Eu descobri quem é que lutava contra mim. E sim, é um principado, é uma potestade. Ora, agora chegou o tempo de eu falar para Deus, Senhor. Em Efésios diz que o Senhor nos manda lutar contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. O Senhor disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus e estejais firmes depois de ter vencido tudo. Então, Pai, eu estou aqui. Eu quero ter vitória sobre esses que me levaram para esses lugares de engano e de cativeiro, como Jacó foi levado. O Senhor nos enriqueceu, mas é tempo de eu falar. As portas estejam abertas. Esse teto vai sair da minha vida. Essa prisão espiritual vai cair por terra. Deus enviou anjos. Isso aqui foi algo que a irmã Angélica também trouxe ali no seu testemunho. Deus enviou anjos para libertar Pedro da prisão, enquanto a igreja orava. Foi sobrenatural. Pedro saiu da prisão. Havia 16 guardiões na vida de Pedro. O Senhor fez Pedro passar por todos eles. Entenda que Deus está falando para nós, é tempo de sair das prisões. Só que você vai precisar enfrentar com ousadia e coragem. Isso. Em nome de Jesus. Nós queremos mudanças de atmosferas. O Senhor falou, saia do império das trevas. Entre no reino do Filho amado. Outro ambiente. Pastos verdejantes. Águas cristalinas. Esse é o ambiente que Deus quer nos levar. Ambiente de paz. De extrema saciedade. Ambientes onde nós olhamos e falamos, o Senhor é conosco. Tempos de alegria. Tempos de crescimento. O Senhor está mudando o nosso lugar de cativeiro. Ele está falando para aqueles que estavam na caverna, saiam daí. Amados, Jonatas e o escudeiro dele. Só Jonatas, veja bem o nível de guerra que Deus está falando para mim e para você. Só Jonatas e o pai, Saul, tinham armas de guerra, tinham espada. O resto daquele povo, ninguém mais tinha uma espada nas mãos. Ou seja, um povo enfraquecido. Um povo sem palavra, sem espada, é um povo enfraquecido. Como vai fazer a guerra? Mas aquele jovem Jonatas falou para o seu escudeiro, se eles falarem, sobe para cá, nós vamos subir e vamos destruí-los. Se eles falarem, nós vamos descer contra vocês, nós nos esconderemos novamente. Então, quando aquele povo que tinha cercado o povo de Deus naquela batalha, olha que povo empobrecido, amados. Eles ouviram a movimentação de Jonatas, sabe o que eles falaram? Ah, é o povo de Israel que estão saindo da caverna. Olha o desprezo. Estão saindo da caverna. Nós precisamos parar de dar essa satisfação para Satanás, esse desprezo na voz dele. Eles não vão me enfrentar. Sabe por quê? Porque somos representantes de um Deus que é todo-poderoso. E nós queremos, sim, com o nosso posicionamento, engrandecer o nome do nosso Deus. É necessário. É necessário que a igreja conheça Deus, se torne forte e faça proezas. Deus está esperando aqueles que reagirão como Cristo reagiria se ele estivesse aqui. Com a mansidão do cordeiro,
mas com o rugido do leão. Precisamos entender isso. Quando João estava diante daquele livro e não havia ninguém para abrir os seus selos e mostrar aquilo que era a revelação para os tempos do fim, João chorou. E aí falava, não havia ninguém que fosse digno de abrir aquele livro e desatar os selos. Leia lá depois em Apocalipse, eu acho que é capítulo 5, 4, não sei, acho que é capítulo 5. Vai falar sobre isso. E ali João chora, e aí aparece alguém dizendo: o cordeiro é capaz, o cordeiro irá abrir. Tem até um hino sobre isso, é maravilhoso. E aí o que aconteceu? Jesus aparece e pega aqueles papéis escritos, cheios de selo. E quando João olha, ele vê um cordeiro. Mas quando ele olha novamente, a palavra de Deus diz que aquele estava manifestado como leão. Nós precisamos entender isso. Nós, como natureza do cordeiro, vamos ver o cordeiro. Mas quando ele vai sentenciar o inimigo, ele se manifesta como leão. É isso que Deus está esperando. Uma igreja que creia na humildade do cordeiro para em corações inclinados diante dele, corações cheios de misericórdia, corações que busquem a presença dele até que ele nos encha do conhecimento. E quando nós nos levantarmos, a natureza do leão, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que sai à frente dos exércitos do povo de Deus, se manifeste em nós. É isso que ele está esperando. Um evangelho que creia nas duas manifestações do próprio Deus na terra, como cordeiro para se oferecer em sacrifício vivo diante do Pai, para pagar os nossos pecados, mas como leão, para falar para o adversário: o príncipe desse século já foi julgado e ele foi expulso. E a igreja, com esse revestimento de leão, continua sentenciando o adversário, até que no nosso território ele não tenha mais regência, ele não tenha ambiência, não tenha mais atmosfera, frequência, lugares para nos atormentar. É isso que Deus está esperando da sua igreja. Então, se prepare para a semana que vem. Vou deixar aqui os capítulos que nós gostaríamos que os irmãos lessem. Então, no último dia, é, é, nos últimos dias da semana, talvez precisemos de quarta, quinta e sexta, para falarmos dos tempos e estações, da mudança, do ano novo. Depois vamos começar com a Páscoa, a preparação para a Páscoa, tudo isso em Cristo Jesus, o Cordeiro Santo. Não é? E enquanto isso, na terça e na segunda e na terça, nós vamos começar a entrar com sentenças que Deus tem preparado para nós. Você vai gastar tempo com Deus e você vai falar para Deus: Deus, nessa temporada, eu quero entrar no terreno do inimigo e fazer guerra, porque o Senhor já o sentenciou. Gaste tempo, então, com Gênesis, capítulo 31. Anote, faça anotações. Senhor, aqui eu fui roubada. Eu saí sim com alguma coisa na minha mão, porque com certeza o Senhor não desperdiçou o teu tempo. Às vezes você ficou, tem uma jovenzinha que talvez ela esteja aqui no nosso meio hoje, mas o Senhor deu um sonho para ela mesma, que ela iria se afastar e olhar as coisas lá fora, mas depois ela se tornaria uma grande bênção no reino de Deus, porque Deus iria usar tudo aquilo que ela aprendeu lá fora para o seu reino. Então Deus, ele vai nos enriquecer, mesmo às vezes em lugares de cativeiro muito profundos, como eu já expliquei. Depois ele vai reverter tudo isso em bênção. Então leia Gênesis 31 e fale para Deus: Deus, por onde eu passei, o Senhor me trouxe riqueza, eu ainda não estou vendo essas riquezas. E ainda há guardiões nas portas, ainda há uma atmosfera que me rege, ainda há uma ira, há um domínio de pânico, de medo, ainda há um choque que me paralisa, ainda há um terror que me paralisa. Senhor, eu quero sair desses lugares, porque chega na hora de eu falar para determinada pessoa aquilo que é a minha liberdade, eu não consigo porque eu tremo todo. O Senhor está falando para mim que o Senhor já executou juízo, porque você vai ver que Deus já executou juízo contra Labão. Deus falou para Labão: não toque. Então entenda isso. Deus está falando, você que entrou nesses tempos agora, fazendo as sentenças que Deus falou para você fazer, entrando em lugares de arrependimento. Você gastou tempo com Deus, é tempo de romper. É tempo de romper e sair face a face com o teu adversário e falar: olha, assim te diz o Senhor, faça a tua guerra até que os anjos do Senhor venham e te tire desses lugares de prisão, como foi o caso de Pedro. A irmãzinha Angélica falou para mim: Deus me fez entender
que dentro daquilo que eu havia protocolado diante de Deus, que era a sentença, havia os trâmites, a papelada já estava correndo, e Deus logo iria mandar a minha vida sair da prisão, naquilo que eu estava fazendo. Amados, já faz mais ou menos 2 anos que nós sentenciamos exatamente tudo aquilo que o adversário fez em relação às nossas vidas, usando o texto de Gênesis 31. E agora aprove ao Senhor trazer entendimento como vamos saquear as nossas bênçãos que o adversário manteve por tanto tempo cativo. É tempo de nós sairmos à guerra. Saia à guerra e descanse. Deus é por nós. Amém? Já vamos encerrar, vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar entendimento. Pastora, não entendi muito do que você falou. Isso não é problema, porque você tem o Espírito Santo de Deus que te encaminha a toda a verdade. Não se furte de entrar em lugares mais profundos, porque não tem entendimento. Amados, já falei, eu compartilho muito com as irmãs da intercessão. Eu falo, irmãs, às vezes Deus fala para mim, é tal coisa. E aí eu fico assim, ó, vários dias, pasma, sem saber o que fazer, porque eu não tenho entendimento para lidar com aquilo. Aí daqui a pouco, por conta de pedirmos, Senhor, me ensina, porque eu não sei como fazer, não sei como sair. Eu não sei, Senhor, não sei nem como lidar com isso. É muito difícil, é alto demais para mim. E aí o Espírito Santo, amém. Aí o Espírito Santo vem e começa a dar os passos. Amados, nós não sabemos nada. Então, não fique atemorizado com sua falta de conhecimento, às vezes, daquilo que Deus está apresentando como novidade de posicionamentos, de entendimentos, de raciocínio. Não fique preocupado com isso. Ocupe-se em adorar a Deus, que daqui a pouco o teu olho vai abrir. Os meus olhos se abrem de acordo com a bondade de Deus. E se é Ele que é o nosso general, podemos ter certeza que Ele vai cuidar para que saibamos quem são os nossos adversários e como derrotá-los. A nossa parte é humilharmos-nos diante dele, como diz lá, esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, a minha face buscar, se converter dos seus maus caminhos, não é? E sair desses lugares de pecado, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então a humilhação vem para que os pecados sejam revelados, para que aquilo que Deus quer na nossa vida ser totalmente claro diante dos nossos olhos e nós podemos fazer um caminho seguro nos braços do Pai. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Cremos que será uma temporada de muita, muita vitória, Senhor. Os nossos adversários, ó Rei da Glória, já estão sendo denunciados, que é a distração. Então, papai, em nome de Jesus, nós queremos que nessa temporada, nessa transição de inverno para primavera, onde nós, como reis, saímos à guerra, nós queremos já que o teu Espírito Santo venha sobre nós e nos dê verdadeiramente as sentenças que o Senhor já liberou a nosso favor. Nós vamos denunciar diante do nosso adversário. Nós tomamos a vida de Esther, de Mordecai, de Jacó, Senhor, que se apresentaram diante dos seus próprios adversários, já denunciando, já falando, e depois sentenciaram e saíram à guerra. Jacó mesmo chegou a falar para Labão: olha, você fez isso, fez aquilo outro, como o pastor Alexandre pregou o Senhor. Mas o tempo de sermos tidos por sucessores de Jesus Cristo na terra tem chegado. Então, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito da verdade, nós queremos, sim, nos apoderar dessa realidade espiritual e marcharmos como um povo que te conhece. E sim, faremos proeza. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai. Guarda-nos debaixo do teu sangue, Senhor. E nos leva aos lugares altos de adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Sejam todos muito abençoados pela presença de Deus. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Um abraço. Aleluia. Graças a Deus. Deus é bom. Shalom. Aleluia.